Todos nós sabemos desse tal vínculo quase sobrenatural dos gêmeos, certo? Essa ideia de que eles estão conectados mais do que fisicamente. Parece que eles sabem o que o outro está sentindo ou pensando. Alguns gêmeos dizem que até sabem quando o outro está em perigo, mas as gêmeas que eu vou falar aqui hoje têm um tipo de conexão um pouco mais profunda, porque durante a maior parte de suas vidas, elas se recusaram a falar com qualquer outra pessoa, para além delas mesmas. As gêmeas silenciosas, Juni e Jennifer Gibbles, não quebraram o seu silêncio até que uma estivesse morta. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube Excêntricos. Eu sou a Mia. Não, eu continuo fanha, não vai ser nessa temporada que eu vou melhorar. Boa sorte. Mas aproveitem, deixem um like, compartilhem e vejam aí se há a possibilidade de se tornarem membros do canal. Se não, a gente tem a opção ainda de Pix. E se também não puder contribuir pelo Pix, não tem problema. É só se certificar de que está inscrito, de que ativou o sininho e de que você está recebendo as notificações. Eu sei que é pedir muito, mas o YouTube às vezes não entrega os vídeos. Então tenha certeza de que os últimos vídeos que a gente lançou foram vistos por vocês. É isso, bora para mais uma sessão. Juni e Jennifer Gibbons, mais conhecidas como as gêmeas silenciosas, nas raras ocasiões em que falavam, usavam um tipo de idioma que ninguém conseguia entender. E uma das coisas mais intrigantes sobre esse silêncio é que ele não foi notado por muitos anos. Elas não ficaram mudas do dia para a noite. Isso remonta à época em que elas eram crianças. As meninas simplesmente não falavam. Às vezes elas diziam uma palavra aqui, outra ali, mas nada muito sofisticado, era só isso, quero. Me dá. E imagino que não só eu, mas que vocês também imaginam que os pais ficaram preocupados com isso. Mas a Gloria Gibbons, a mãe das gêmeas, tinha certeza de que as meninas estavam passando apenas por uma fase. Elas eram provavelmente muito tímidas. E o pediatra das meninas disse pra Gloria que os gêmeos às vezes começavam a falar mais tarde, que na verdade isso era bem comum. Os Gibbons eram imigrantes de Barbados. Rihanna? Então eles não tinham nenhuma família próxima ali onde eles viviam, na Inglaterra. E na ausência de qualquer conselho externo, a Gloria acreditou piamente na opinião do médico. Afinal, ela tinha mais 3 filhos para cuidar. E ficar cavando problemas imaginários sobre as gêmeas não era uma coisa que ela poderia se dar ao luxo. Mas mesmo quando a Juni e a Jennifer começaram a ir à escola, elas ainda não estavam falando. Às vezes elas diziam uma frase solta ou outra para os colegas de classe, como me dá, mas elas não falavam nada com os professores. A escola parece que não liga muito para isso. Eles apenas enviam as meninas para sessões semanais de terapia, para ver se dessa forma elas conseguem desenvolver a fala. Só que mesmo depois de 2 anos, nada muda. No final da 2ª série, a escola relatou que a Jennifer não tinha resposta oral, mas ela escrevia muito bem. A Juni ainda estava calada e não queria conversar. Ambas eram muito tímidas, mas no ano seguinte, quando as meninas tinham 8 anos, elas são transferidas para um novo colégio. Os Gibbles são uma família de militares, então eles se mudam com bastante frequência. Os vizinhos nunca duram e as crianças precisam fazer novos amigos sempre. Elas frequentaram meia dúzia de escolas e essa nova escola da Juni e da Jennifer não é tão compreensiva assim com o silêncio das gêmeas. Elas são vistas basicamente como malucas, tanto pelos colegas de classe quanto pelos professores. Elas eram intimidadas no parquinho e dentro de sala de aula não era lá tão divertido assim. Na verdade era divertido para os outros, porque faziam graça delas o tempo todo. Quer dizer, é o pior dos cenários se você quer fazer uma criança falar. E é exatamente o que acontece. Juni e Jennifer ficam ainda mais caladas. Elas não falam
nem mesmo com a própria família. Elas trocavam uma palavra ou outra com Rosie, a irmã mais nova, e davam algumas respostas curtas para a mãe, mas elas não falavam um A com o pai nem com os irmãos mais velhos. O pai, Audrey Gibbles, não conseguia descobrir o que estava acontecendo, mas ele tinha certeza de que alguma coisa estava errada. As suas filhas nunca tinham dito uma palavra sequer para ele, mas quando elas estavam sozinhas no quarto, Audrey e Gloria conseguiam ouvir as conversas abafadas das meninas. Elas falavam com as bonecas. As meninas claramente conseguiam falar, elas só não queriam falar. Só que novamente os pais deram de ombros e simplesmente aceitaram que elas eram tímidas. Só que essa resposta não explicava tudo, porque quando eles ouviam essas conversas abafadas, era em um idioma que eles não entendiam. Não era de Barbados, não era da Inglaterra, não era de lugar nenhum que eles já tivessem morado. Era algo novo que elas tinham inventado. Conforme elas iam ficando mais velhas, o comportamento dessas meninas só ia ficando cada vez mais excêntrico. Elas só andavam em linha reta, uma na frente da outra. Elas dão cada passo ao mesmo tempo e os braços, eles são sincronizados. Elas começam a fazer tudo em perfeita sincronia. Levantam juntas, bebem chá juntas, cruzam e descruzam as pernas juntas, tudo lentamente. Os movimentos eram lentos e deliberados. Elas estavam pensando para fazer esses movimentos. Elas queriam que fossem sincronizados, o que só tornava tudo muito mais estranho. Elas se vestiam de forma igual, trançavam o cabelo da mesma forma e até aí, coisa normal de gêmeos. Só que elas não saíam da vista uma da outra nem para ir no banheiro, e eu tô falando assim, literalmente, nem para ir ao banheiro. E é claro, elas faziam tudo isso em completo silêncio. Certa vez um professor seguiu as meninas, o que é bem estranho, até a casa delas para ver se elas realmente iam fazer os movimentos sincronizados até a casa. E bom, elas mantiveram, mesmo que ninguém estivesse olhando, pelo menos não que elas soubessem. Os funcionários do colégio não sabiam o que fazer com as meninas e, sinceramente, o diretor achava que elas eram estranhas, mas o que se pode fazer, né? Elas eram bem comportadas, tinham notas boas, eles não tinham motivo para reclamar das gêmeas. Elas só não falavam e eram bem estranhas. Então, a escola deixa as meninas em paz. Eles colocam as meninas em uma classe de educação especial. E eles meio que lavam as mãos. Tipo, a gente tá fazendo aqui o máximo, tá? Belezinha? Agora, deixa arder. Até que um médico de verdade intervém. No outono de 1976, o doutor John Reese visitou o colégio para administrar injeções de rotina. Ele viu cerca de 1.500 alunos só naquele dia. Mas a June e a Jennifer, de 13 anos, se destacaram. Quando ele foi aplicar a injeção, elas não tiveram qualquer reação. Elas nem estremeceram. Era como se elas estivessem em transe. Ele descreveu as meninas como zumbis. Ele disse que era a primeira vez que ele presenciava algo do tipo. E olha, que ele tinha trabalhado com veteranos de guerra, pessoas gravemente traumatizadas. A experiência foi tão enervante que o Dr. Reeves ficou pensando nas meninas dias depois. Eventualmente, ele volta para o colégio para conversar com o diretor sobre as gêmeas. Algo estava errado com as gêmeas. Ele sabia disso, então ele precisava alertar as pessoas. E por insistência, finalmente a escola fez alguma coisa. A June e a Jennifer foram enviadas para uma série de especialistas. Mas como as gêmeas se recusavam a falar com qualquer um deles, ninguém conseguia oferecer um diagnóstico. E eles ainda não estavam convencidos de que a mudez era seletiva. Alguns achavam que elas realmente não conseguiam falar. E se elas pudessem falar e simplesmente escolheram não fazer, era ainda mais perturbador, porque essa seria a atuação mais convincente que todos aqueles médicos já tinham visto. Alguns professores sentiam que algo estranho estava acontecendo com as meninas, para além da mudez. Parecia algo sobrenatural. Era como se a June estivesse sendo controlada por a sua gêmea, a Jennifer. Isso quem disse foi o fonoaudiólogo
das gêmeas. Eu podia ver a June morrendo de vontade de me contar algo. Então, alguma coisa acontecia. Jennifer estava parando June. Ela ficava lá, parada, com um olhar inexpressivo, mas eu podia sentir o seu poder. Ela tomava todas as decisões. June estava sendo possuída por sua irmã. Essa foi uma citação do fonoaudiólogo das gêmeas. Depois de alguns meses de consultas médicas, porém sem nenhum resultado, pelo menos não um resultado positivo que a escola queria, June e Jennifer, de 14 anos, precisavam de mais ajuda que eles poderiam fornecer. E é então que as meninas são transferidas para uma escola de educação especial, a Eastgate. Lá, elas poderiam trabalhar de forma individual com professores para ver se elas conseguiam se desenvolver. Esses professores seriam muito mais especializados e preparados para cuidar das meninas com as suas necessidades mais do que especiais, porque alguma coisa já está claro, né, que estava acontecendo. Por um ano, um professor tentou diversas técnicas para ver se ele conseguia fazer as meninas falarem, porém não adiantou. Cada sessão de terapia era dominada por um silêncio estridente. June e Jennifer não falavam, recusavam o contato visual e continuavam a fazer os movimentos sincronizados. O único progresso que as meninas fizeram é que agora elas se comunicavam através de cartas escritas à mão. A equipe de Eastgate se sentiu vencida pelas gêmeas. Eles estavam completamente à mercê das meninas, perdidos. E é então que a escola decide que a única salvação para as meninas era separá-las. Um professor entendeu que as meninas estavam se matando naquele convívio sincronizado e que valia a pena tentar separá-las, mesmo que fosse para salvar apenas uma. E mesmo que vários funcionários achassem cruel isso de separar as gêmeas, eles entendiam que era provavelmente a única esperança. E no começo, a June e a Jennifer foram receptivas à ideia de separação. Em uma carta, elas explicam para um professor que elas entendem que estavam segurando uma a outra e que nenhuma queria ser a primeira a dar o passo, a fazer a mudança. Porém, se elas estivessem separadas, elas não saberiam quem tinha dado o primeiro passo e dessa forma seria mais fácil quebrar o voto de silêncio. Só que então June e Jennifer mudam de ideia e pela primeira vez elas falam. Em 1978, June e Jennifer já têm 15 anos. E certa noite, o terapeuta das gêmeas, um homem chamado Tim Thomas, recebe uma ligação de um telefone público. Depois de algum tempo em silêncio, ele escuta uma voz, mas ele não reconhece. Na verdade, ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. A voz dizia: "Boa noite, Sr. Thomas. Aqui são as gêmeas. Lamentamos muito o que aconteceu hoje. Gostaríamos que soubesse que, se não nos separar, começaremos a conversar na próxima semana." Thomas ficou chocado. Ele nem ao menos teria acreditado na ligação se as meninas não tivessem feito uma outra ligação para uma professora implorando a mesma coisa. Que elas conseguiam falar, agora ele não tinha dúvida nenhuma. Thomas foi para a escola na segunda-feira de manhã renovado. Era o dia de maior esperança na carreira dele desde que as gêmeas tinham chegado. Só que durou pouco. Elas imediatamente quebraram a promessa de falar e fingiram que o telefonema nunca tinha ocorrido. E dessa forma, a equipe cumpriu a sua ameaça. Uma das gêmeas seria mandada embora. Quando a equipe contou para as meninas, eles receberam uma reação que eles não esperavam. Como Marjorie Wallace descreveu no livro The Silent Twins, Jennifer lançou a June um olhar ameaçador. Houve um grito e depois uma série de barulhos que não dava para dizer que era uma fala. E aí, a Jennifer se lançou com as unhas na
cara da June. Ela tirou o sangue do rosto da irmã. As garotas corriam uma atrás da outra, tirando pedaços de cabelo, berrando. A princípio, a equipe não sabia nem o que fazer, não tinha uma reação, eles não esperavam aquilo. E quando eles finalmente, acordaram, né? Tem que fazer alguma coisa, e eles conseguiram separar as gêmeas, elas ficaram moles, catatônicas. No final de março de 1978, June foi encaminhada para a unidade de adolescentes St. David, que era uma escola-internato. A Jennifer ficou em Eastgate. June ficou basicamente catatônica. Ela não só se recusava a falar agora, mas ela também não se movia. A equipe literalmente tinha que colocá-la na cama, levantá-la, caminhar com ela o caminho que eles desejavam. Ela não tinha uma resposta motora. Basicamente, a June parecia uma prancha, que você precisava escorar aqui ou ali, depois você vinha, buscava, escorava lá. Ela não parecia ter respostas humanas, ela não parecia estar viva. O único sinal de que ela não era uma estátua extremamente realista eram as lágrimas que não paravam de descer. A June chorava por horas, e ela não chorava com barulho ou com histeria, ela simplesmente vertia lágrimas. A única vez que ela parou de chorar foi quando ela conseguiu falar com a irmã pelo telefone. É desnecessário dizer que toda a equipe de St. David ficou impactada com o resultado de um simples telefonema. Embora a Jennifer não estivesse lá em St. David, todos conseguiam sentir o controle que ela tinha de June. Um membro da equipe disse: parecia que June estava na coleira de Jennifer. Parecia que havia algo místico, mágico no relacionamento das duas. Achei que June poderia ter sido uma garota normal, popular, se ela tivesse sido liberada pela irmã. Mas a June não podia aceitar tal liberação. 2 meses após ser separada da irmã, ela faz uma greve de fome. E a equipe de St. David não estava preparada para forçá-la a comer. Então, eles acabam cedendo. As meninas são reunidas em Eastgate novamente. E agora, June está sob o controle de Jennifer, mais uma vez. Qualquer esperança de quebrar o silêncio das gêmeas havia acabado. E com isso, a educação formal das meninas chega ao fim. A equipe de Eastgate havia tentado de tudo. E, francamente, eles já não tinham novas ideias. As gêmeas silenciosas, agora com 16 anos, em 1979, foram registradas no Departamento de Desemprego e Benefícios. E agora elas teriam que resolver as próprias vidas. No início, elas desfrutaram da liberdade. Era exatamente o que elas queriam. Na verdade, elas só queriam ficar sozinhas. As duas jovens passavam os dias trancadas dentro do quarto, brincando com bonecas. E as bonecas eram bem próximas a elas. Cada uma tinha uma história rica e detalhada. June e Jennifer gastavam toda a energia que tinham criando esse universo, casando as bonecas, deixando-as crescer, se separando e até mesmo morrendo. As bonecas iam para a escola, para a igreja, hospital, festas, tudo. As gêmeas passavam dias fazendo roupas, histórias, e essa era uma forma delas se comunicarem. Os dramas e as vivências que as bonecas conseguiam ter eram uma forma de substituto para a vida que as gêmeas não tinham. Era uma espécie de extensão do pacto de silêncio. Elas ainda não falavam, mas estavam encenando. E também foi uma extensão da sincronia, porque elas tinham que concordar com todas as ações das bonecas. Assim como no mundo real, nada acontecia com as bonecas que não fosse coordenado pelas gêmeas. Mas os termos desse acordo começaram a mudar no inverno e na primavera de 1980. O primeiro ponto dessa virada foram os diários que a June e a Jennifer ganharam da mãe, a Glória, e isso foi de Natal. Elas imediatamente começaram a escrever detalhes dos dias, e elas faziam
faziam isso com uma precisão extraordinária. E foi exatamente nesse ponto de registrar os seus próprios pensamentos que elas começaram a ficar desbalanceadas. As meninas sempre se referiam a elas como Jay. Elas se viam como uma pessoa só. Mas agora, com os diários, elas falavam delas mesmas sem ser numa concordância. E é possível que tenha sido a primeira vez na vida delas. Antes, elas escreviam juntas uma carta. Agora, elas falavam da Jay, cada uma à sua maneira. E Jay é J em inglês, quer dizer, J é de June e de Jennifer. E à medida que cada irmã falava sobre a outra no diário, elas se viam cada vez mais carentes. Elas perceberam que não eram iguais e começaram a se ressentir por esse jogo de mesmice. Ai, a Jay, ela é muito carente, ela quer muita atenção. Ou, ai, a Jay só quer saber de brincar de boneca. Antes, elas não tinham essas críticas, porque elas escreviam juntas, então a ideia delas sobre elas mesmas era uma ideia única. Agora elas tinham uma noção de si e da outra. No entanto, elas não sabiam como escapar disso. Depois de tantos anos, nenhuma delas tinha força para escapar do pacto, para romper esse ciclo. E como um casal que necessita desesperadamente de um divórcio, a June e a Jennifer começaram a se desprezar. A Jennifer escreveu no seu diário: Jay não pode ser a minha irmã gêmea de verdade. Minha irmã gêmea de verdade nasceu na hora exata, pois eu tenho meu lado criador, minha aparência, minhas ondas, meus sonhos, minhas ambições. Ele ou ela terá as minhas fraquezas, falhas, opiniões. Tudo isso faz um gêmeo sem diferenças. Eu não suporto diferenças. Um outro fator que acabou mudando toda essa dinâmica é que as gêmeas agora tinham 17 anos. E com isso, meus queridos, vem a puberdade. Já estava vindo, mas agora é inegável. A puberdade tá lá. E não há nada mais único da puberdade do que autodescoberta. Com 17 anos também tarde, né? Na verdade, bate mais cedo que isso. Já tava lá, mas aí chegou uma hora, meu filho, que a vontade de dar... Ah, falou mais alto. Só que elas se sentiam meio que acorrentadas uma à outra, trancadas no quarto da infância, incapazes de se conectar com qualquer outra pessoa. E é nesse ponto que elas decidem que chegou a hora de se aventurar pelo mundo. As gêmeas decidem que o que elas realmente precisam é de um namorado. Afinal, elas eram adolescentes e queriam dar os primeiros passos para a vida adulta. Só que elas nunca conseguiam reunir coragem para conversar com os meninos da vizinhança. Cada tentativa de interação era arruinada pelo silêncio. E aos poucos elas foram sendo alienadas e foram alienando todos os meninos da vizinhança. E foi nesse momento que elas decidem mudar de tática. June e Jennifer decidem voltar todas as suas atenções para um garoto da Eastgate. Esse garoto, que no caso fica conhecido como Patrick Armstrong, mas é um pseudônimo, não parecia se importar com o silêncio das meninas e, inclusive, ele já tinha defendido elas lá no colégio quando elas eram menores. Então elas achavam que ele já estava praticamente apaixonado por elas. Era só brotar. Brota no baile, vai dar tudo certo. Talvez um outro detalhe sobre as gêmeas é que elas eram bem stalkers, porque elas conseguiram encontrar o endereço do Patrick, que ficava a 16 quilômetros de Welsh Wook. Elas fizeram maquiagem e cabelo e foram lá pra ver o Patrick. Só que foi nesse ponto aí que elas descobriram que o Patrick tinha ido pra América do Norte. Ele não tava mais lá. Só que ele tinha outros 3 irmãos e assim, não tem Patrick, vai qualquer outro Armstrong. Todos eles devem ser bem legais. O negócio não era quem não importava. Elas queriam um beijo, elas queriam um negócio quente, uma sensação diferente, um formigamento. Adolescente, gente. Vocês já sentiram isso, elas só queriam isso. Se é que vocês me entendem. Mais nada.
não tem problema. Jandira, pode ser Jandira, pode ser, sei lá, Jackson. O negócio é ter. E por incrível que pareça, os irmãos do Armstrong simplesmente decidiram andar com as meninas. E pra elas, estava sendo, assim, muito emocionante. Porque eles estavam apresentando um mundo novo pra elas. Gente, vamos lembrar que elas tinham 17 anos e estavam trancadas num quarto de criança brincando de boneca. Qualquer coisa é emocionante. Aí você imagina, de repente você tá bebendo, cheirando uma cola, fumando uma maconha. Eu chamo isso de mudança de ares, hein? De repente sua Suzy tava lá tomando chá, agora ela tá... Oh! A boneca agora tava num outro tipo de brincadeira. E elas meteram um louco legal. E eu não sei de onde elas arranjaram esses meninos Armstrongs, mas eles eram bem porra louca. E eu não sei se é necessário dizer que o abuso de substâncias ilegais te dá uma liberada e tal. Não que eu saiba, porque não tô nem fazendo pose. Eu realmente não uso nada porque eu sou um neném. Mas o abuso de substâncias pode te deixar um pouco soltinho, né? Um pouco falante. E sim, elas conseguem falar quando estão doidonas. Só que apesar das coisas maravilhosas que esses meninos estavam apresentando para as gêmeas, esse período foi um tanto quanto, como posso dizer, confuso e escuro para elas. Elas flutuavam através dos dias como se fossem névoas. E os irmãos não necessariamente gostavam delas. Eles meio que aturavam. E a destruição começou quando a Jennifer decidiu tomar uma atitude que a tornaria diferente da sua irmã gêmea, sacudindo completamente a dinâmica dessas duas. Ela perdeu a virgindade com um dos meninos Armstrong. Depois de anos exigindo que elas fossem idênticas, agora a Jennifer era totalmente diferente. Com medo que a irmã a ofuscasse, a Jennifer deu o primeiro passo, diferenciando-se como a irmã mais atraente, mais desejável, a mais adorável. Ela agora era uma mulher e a June era uma menina. A ilusão de igualdade foi arruinada e isso encheu as gêmeas com uma fúria incontrolável. 2 noites após perder a sua virgindade, a Jennifer atacou a June no seu quarto. Uma discussão sobre o volume do rádio de repente ficou violenta. A Jennifer usou o fio do rádio para enforcar a irmã. Ela apertou até a June implorar pela própria vida. Abaladas com isso, ambas decidem escapar de casa para poderem respirar um pouco de ar puro, mas elas se enfrentam novamente. Dessa vez, a June ataca primeiro. Ela empurra a irmã de uma ponte e a faz cair na água e logo em seguida ela já desce e cai em cima da irmã na porrada e tenta afogar a Jennifer na água. Quando um carro passa pela ponte, os faróis acabam revelando as meninas na briga, então elas param. A Jennifer ainda tá se engasgando com toda aquela água e a June arrasta ela mesma e a irmã para fora da água. Quando elas já estão na margem, a June diz, sussurrando, "Eu te amo." E ainda tossindo água, a Jennifer responde, "Eu te amo também." Em seguida, ainda encharcadas e sentadas ali à margem do rio, elas se abraçam, tremendo e choram. As coisas nunca mais seriam como eram antes. Daqui pra frente, as gêmeas perderam completamente o controle. Elas começam a vandalizar casas, elas entram em alguns lugares e roubam pequenos objetos. É um grafite inocente, é uma janela quebrada, pequenos delitos, coisinhas. E estranhamente, as gêmeas ligam com certa frequência para a polícia para relatar os próprios delitos. Elas não dizem que são elas, mas elas usam um sotaque americano, tentando disfarçar a voz, fazem essas ligações de telefones públicos, porém, os policiais já estão manjando quem são as gêmeas. Tem sempre uma risadinha no fundo, os policiais sabem quem são as meninas, só que elas não estavam causando danos suficientes para realmente prestar uma queixa. Então, basicamente, elas foram ignoradas por um tempo. Só que os crimes escalonaram. Elas invadiram uma quadra de tênis local, quebrando uma janela. Elas escalaram para dentro e examinaram o local. Assim que elas perceberam que não tinha nada de interessante ou de valor ali na quadra, elas espalharam
etanol pelo local, acenderam um fósforo e incendiaram a quadra. Na noite seguinte, elas fizeram isso novamente. Só que dessa vez, elas incendiaram um local privado, uma loja de tratores. E a gente sabe que propriedade privada é outra coisa, né? Não dá pra ficar brincando com isso, não. Ao contrário dos seus outros crimes, incêndio criminoso não era algo que a polícia simplesmente poderia ignorar. Elas causaram danos graves, no valor de 100 mil libras. Algumas semanas depois desse incêndio, os policiais prenderam as meninas em flagrante. Policiais ficaram à paisana em certas áreas que eram meio que palpites. E em uma dessas áreas, eles escutam um vidro quebrar. Quando chegam, June e Jennifer estão segurando um fósforo aceso em uma das mãos e uma garrafa de etanol na outra. Pior ainda, quando vasculharam o quarto das meninas, encontraram tudo que havia sido roubado. Quando os policiais leram as entradas dos diários das meninas, eles viram as descrições das belas chamas na loja de tratores. De repente, as gêmeas silenciosas pareciam perigosas e elas foram mandadas para a prisão, sem a possibilidade de fiança. O juiz estava convencido que, se as gêmeas fossem libertadas, elas voltariam imediatamente para a vida de crimes. June e Jennifer foram rotuladas como criminosas e, ao menos que elas pudessem falar por si mesmas, permaneceriam em uma cela para o resto de suas vidas. E se o tempo delas na escola havia mostrado algo, era que as instituições públicas não conseguiam entender June e Jennifer. E a prisão feminina não era diferente. Apesar de todo o progresso que elas fizeram durante o verão, as gêmeas voltaram para o silêncio completo na primeira semana ali. Quando foram levadas para suas celas, elas permaneceram ali em silêncio total, agarrando os seus lençóis. Por fim, 2 guardas tiveram que entrar na cela, fazer as camas e deitar as meninas, como se elas fossem bonecas, chegando ao extremo de ter que fechar as pálpebras das gêmeas. A vida na prisão era caótica para as gêmeas. As meninas regrediram completamente. O silêncio era inabalável. Nenhum contato visual era feito e os movimentos voltaram à sincronia. Elas também fizeram um novo pacto. E esse era um pacto de revezamento de fome. No dia que uma gêmea pudesse comer, a outra teria que jejuar. Logo, as duas estavam tão magras que foram levadas para a enfermaria. Quando a equipe percebeu que esse jejum era sincronizado, eles decidem separar as gêmeas. Eles pensaram, assim como tantos outros, que se elas estivessem separadas, elas quebrariam o ciclo. Mas isso só piorou as coisas. Sem saber quem estava comendo, qual era o dia do jejum, ambas pararam de comer. E a equipe da prisão percebeu que, mesmo separadas, elas continuavam sincronizadas. Se uma estivesse lendo, a outra também estava. Se uma cruzava a perna, a outra também cruzava. Se a Jennifer estivesse dormindo, a June também estaria. Elas pareciam espelhar até a postura. Elas estavam travando uma luta feroz dentro da cela. June e Jennifer gritavam em seus diários, uma briga à distância. Cada uma culpava a outra pela situação atual. E mais uma vez, uma desejava se livrar da outra. June escreveu no seu diário: "Um dia mortal se aproxima a cada minuto, chegando a um ponto de morte iminente, como mãos rastejando contra o céu noturno. Eu digo a mim mesma: como posso me livrar da minha própria sombra? Sem a minha sombra, eu morreria? Sem a minha sombra, eu ganharia vida?" Depois de 7 meses, June e Jennifer foram julgadas pelo incêndio, mas não foi nada bom para elas. Elas foram pegas segurando um fósforo e álcool em um incêndio. Não havia dúvida de culpa. Então, em maio de 1982, elas foram condenadas por 16 acusações conjuntas de roubo, furto e incêndio criminoso. June e Jennifer, de 19 anos, foram avaliadas por um psicólogo estadual antes do julgamento. E, como de costume, elas se recusaram a falar. Então, elas foram diagnosticadas com transtorno de personalidade psicopática. E por isso, ele aconselhou que elas fossem
fossem detidas em Broadmoor, um hospital psiquiátrico de alta segurança para criminosos perigosos. E ele recomendou que elas fossem enviadas para lá imediatamente. Por toda a vida, ninguém sabia o que fazer com June e Jennifer. Ninguém sabia como ajudar. E agora, elas eram criminosas condenadas. O Estado tinha produzido uma resposta. E a resposta era jogar a chave fora. Poucas semanas após chegar em Broadmoor, June tentou suicídio. A Jennifer atacou uma enfermeira e ambas receberam uma grande quantidade de calmantes. O pacto de fome voltou. Elas simplesmente se desligaram, recuando para dentro delas mesmas cada vez mais, sem falar, sem contato visual, sem movimentos. O jornalista Hilton A.L.S. escreveu: quando estavam juntas, elas queriam se matar. Quando estavam separadas, elas estavam tão solitárias que queriam morrer. Então, quando se reuniam, ficavam desapontadas e imaginavam que eram mais fortes sozinhas. E em todo esse tempo, ninguém chegou nem perto de entender como o pacto de silêncio começou. Mas foi então que Marjorie Wallace se envolveu. Ela era jornalista do The London Sun-Times e era amiga de um dos professores de Eastgate, Tim Thomas, o cara que recebeu aquela ligação das gêmeas dizendo que elas iam falar se eles as mantivessem juntas. O Thomas sabia que elas não eram loucas e então ele tenta gerar interesse na Marjorie sobre as gêmeas. A Marjorie visitou os pais das gêmeas e eles deram acesso a ela aos diários das gêmeas. Ela não tinha muita ideia do que esperar. Muitas das pessoas que ela já tinha conversado sobre as gêmeas deram expectativas bem baixas sobre o intelecto das meninas, mas nessas páginas ela encontrou uma poesia reflexiva profunda. As imagens criadas eram potentes e a linguagem era poderosa. Depois de ler os diários, ela estava convencida, assim como Thomas, de que as meninas não eram loucas. Mas para convencer o hospital, o juiz, a polícia de que as gêmeas não estavam completamente loucas, ela ia precisar de algo mais para além dos diários. Ela ia ter que descobrir como esse pacto começou. E se não tinha nada errado com as meninas, como que elas pararam de falar e por que elas cometiam crimes? A Marjorie concluiu que esses crimes que as garotas cometiam eram uma maneira de pedir socorro. Elas sabiam que algo estava errado com elas. O pacto em si era uma coisa estranha e elas tinham noção disso, mas também não tinham ideia de como escapar. E as gêmeas viam a polícia e o sistema judiciário como algo bom, pessoas que poderiam ajudar. Afinal, o pai dela era militar, ele nunca abusou das meninas, ele figurava algo bom para elas. A Marjorie pensa que, mesmo que no inconsciente, elas começaram a cometer esses crimes com uma intenção expressa de serem pegas, porque elas estavam desesperadas por uma intervenção. Elas mesmas ligavam para a polícia. E faz sentido porque a mãe e o pai não achavam que tinha algo tão errado assim. Eles achavam que elas eram tímidas, então não seriam dos pais a ajuda. As escolas lavavam as mãos, então elas procuraram um outro meio. Quanto ao silêncio em si, a Marjorie achava que esse era um sintoma de um problema bem maior. As gêmeas pareciam sofrer de um caso extremo de fusão de personalidades. É muito importante, quando se tem gêmeos, que a gente estimule a individualidade deles. Na verdade, é algo que precisa ser trabalhado. Só que muitas das vezes o oposto é feito. Vamos pensar assim o básico. Olha como a gente se refere a esse caso, o caso das gêmeas. Não é o caso da June e da Jennifer. E aí a gente também tem as gêmeas Olsen, as gêmeas do nado sincronizado. Muitos gêmeos têm nomes que rimam ou que são semelhantes de alguma forma. Muitas das vezes são vestidos da mesma forma, com as mesmas roupas, fazem as mesmas atividades, ganham os mesmos presentes, e isso pode levar a uma personalidade mesclada. Sabemos que a Glória, a mãe, praticamente chamava as meninas de gêmeas. Vestia as meninas da mesma forma, trançava os cabelos
de forma igual, dava os mesmos presentes. Afinal, ela não tinha só as meninas. E aquilo ali, se ela pudesse resolver de uma vez só, tipo, dá mamar de uma vez só, limpa junto as fraldas, escolhe o mesmo presente, facilitaria a vida dela. Ninguém aqui vai culpar a mãe. Ela não via mal nenhum nisso. E, sinceramente, nem eu sabia que havia um mal nisso. Só que parece que, em algum momento, as gêmeas June e Jennifer se fundiram em uma pessoa chamada Jay. E provavelmente começou com um jogo. Talvez fosse um desafio. Vamos ver até quando a gente consegue continuar com isso, até que alguém note que a gente está fazendo isso. Talvez tenha começado com um desafio bobo de vamos ver se eles conseguem saber quem é quem. E aí foi se distorcendo em uma batalha de vontades, até que provavelmente chegou no momento decisivo. Vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar sem falar. Nem June, nem Jennifer queriam ser a primeira a desistir. Nenhuma das duas queria perder o jogo. E eventualmente o jogo ditou cada passo de suas vidas. E a Marjorie sentiu que a Jennifer era a executora do Pacto do Silêncio. As pessoas pareciam sentir algo obscuro da Jennifer e algo bom da June. Como se a June pudesse ser uma menina normal sem a irmã. E a Jennifer parecia precisar que a irmã continuasse daquele jeito. Parecia que ela tinha medo de que a irmã a eclipsasse. Ela estava com medo de ficar sozinha. O jornalista Hilton propôs que esse medo provavelmente veio do fato de que a família Gibbons era sempre a única família negra no bairro. E isso permaneceu por anos e anos. Eles se mudavam constantemente e constantemente eles eram rejeitados. Se a Jennifer perdesse a irmã, quem ficaria com ela? E a June poderia arranjar amigos, mas talvez a personalidade da Jennifer não a permitisse criar novos laços. Pelo menos parecia que era isso que ela pensava. Só que as meninas nunca pararam para pensar que, quando ficassem adultas, elas gostariam de ser uma pessoa só. Porém, em certa altura, elas tentaram pegar sua parte da personalidade da Jay, mas não era personalidade o suficiente para as duas. Só tinha para uma. Elas não sabiam voltar a ser uma pessoa só. E quando elas faziam pequenas coisas diferentes, elas achavam essa diferença tão ameaçadora que se atacavam por isso. E nesse ciclo vicioso de tentar sair, pegar um pouquinho da personalidade e sair correndo e lutarem, porque não, essa personalidade é minha, não é minha, elas foram se consumindo. Elas não eram loucas, elas não estavam possuídas, elas simplesmente nunca foram compreendidas durante uma vida inteira. Com essa explicação, a Marjorie conseguiu ajudar as gêmeas, June e Jennifer. Ela defendeu que o caso fosse reavaliado e ela também trabalhou com as meninas constantemente para que elas falassem. E tendo sido uma das poucas pessoas, talvez a única, a ter lido o diário das meninas, ela conseguia se conectar com elas. Ela as viu e quebrou o silêncio. Mas essa explicação da Marjorie não explica tudo. Após 12 anos em Broadmoor, as gêmeas finalmente conseguiram apelar por uma liberação. E a Marjorie visitava as meninas praticamente todos os dias para tentar ajudar ali na ressocialização, que não seria fácil. Mas ela disse que poucas semanas antes das meninas saírem, a atitude delas ficou sombria. Elas fizeram um novo pacto. Elas disseram para Marjorie que se fossem liberadas, uma delas teria que morrer. A Marjorie não tinha ideia do que as meninas estavam falando e ela tentou acalmá-las, dizendo que tudo ia ficar bem, que as duas teriam uma vida normal e ela não queria mais ouvir sobre esse negócio de pacto de morte. June e Jennifer, agora com 29 anos, foram liberadas em 9 de março de 1993, uma noite antes de Jennifer adoecer. Ela vomitou 2 vezes depois de comer, mas pela manhã ela já estava se sentindo melhor. Ela tomou o seu café da manhã habitual, uma xícara de café e um cigarro. As duas empacotaram os seus pertences, disseram adeus aos poucos amigos que fizeram e embarcaram em uma van
a caminho de casa. Após alguns minutos de viagem, Jennifer tombou a cabeça no ombro da irmã. Exausta, ela adormeceu. Mas quando a van parou e chegou a hora delas saírem do carro, Jennifer não acordou. A ambulância chegou e a levou para o hospital por volta de 1 hora. Por volta de 6h15, Jennifer havia partido e, com isso, cumprido o pacto. Alguns dos relatos sobre as irmãs insistem em dizer que a June matou a Jennifer, mas não há nenhuma evidência para apoiar isso. Na verdade, a causa da morte da Jennifer é considerada desconhecida até hoje. Seu coração simplesmente parou. Pode ter sido por conta das medicações que ela recebeu no hospital psiquiátrico, pode ter sido por conta do pacto de fome ou por algum motivo mais profundo. A Jennifer sabia que essa era a hora de deixar a sua irmã partir. Era a hora de deixá-la viver sozinha e que a única maneira dela fazer isso era ela mesma partindo. Alguns suspeitam de envenenamento, que a June teria injetado algo ou dado algo para a irmã, mas eu duvido que não tenham investigado isso. E nada parece ter sido encontrado. Inicialmente, a June ficou destruída pela morte da irmã, mas eventualmente ela voltou para a sociedade e ela começou a falar. Agora, ela atende pelo nome do meio, Allison, porque ela sentiu que June já deu muito azar. Em uma entrevista 7 anos após a sua liberação, ela disse que visitava o túmulo da irmã todas as terças-feiras. Um dos poemas de June está escrito na lápide: We once were two, we two made one, we no more two, true life be one. Uma vez nós fomos duas, nós duas fizemos uma, nós não somos mais duas, através da vida seremos uma. Esse episódio é baseado no texto de Abigail Cannon com a ajuda de Drew Cole para Supernatural. Tchau!